Teixeira e o Dr. Luís Silva por participarem, e ao professor Pedroche, peço desculpa, agora aqui foi uma gafe de casa, por participarem neste seminário sobre a nutrição e alimentação no futebol, que é claramente um tema que cada vez mais se vai dando importância. Queria agradecer a todas as pessoas um cumprimento especial, e perdoem-me o defeito, aos antigos alunos da casa, que é sempre bom voltarmos a ver alguns deles do ano passado. E deixar aqui a posição do Departamento. O Departamento tem todo o interesse em colaborar com vocês, em criar as parcerias que vocês acharem, quem está no terreno, achar que podem ser importantes, que podem ser uma mais-valia. Procurem-nos. Muitas vezes, e ao almoço estávamos a falar nisso, há alguma ignorância de ambas as partes, quem está deste lado da universidade e quem está na comunidade, a que é que podemos colaborar efetivamente. Mas em caso de dúvida, o melhor é mesmo entrarmos em contato uns com os outros e esclarecermos essas situações. O departamento vai crescendo, tem gente a trabalhar, alunos de doutoramento, mestrados, primeiro ciclo, pessoas que têm muitas ligações à comunidade. Portanto, se precisarem, se entenderem que nós podemos ser úteis, não fiquem aí, venham ter connosco, nós temos sempre as portas abertas. O professor António Vicente na área do futebol, ou podem vir ter comigo, que eu própria vos encaminharei para quem achar que vos pode ajudar nas vossas tarefas. Obrigada, boa tarde, espero que seja útil. Muito obrigado. Obrigado. Bem, vamos então dar início. Passar a palavra ao professor Pedroche, para quem dispensa apresentações. Obrigado, professor. Então, boa tarde novamente, ainda não cumprimentei. Esta primeira hora, que espero que não seja essa hora, será um bocadinho fazer um ponto geral sobre as necessidades nutricionais do futebol. Alguns aspectos que já tínhamos falado até assim da quinta-feira e que, de certa forma, vão ser aqui sintetizados. Vou começar por fazer uma breve caracterização fisiológica da modalidade, que é dessa caracterização que os requisitos energéticos e nutricionais estão diretamente relacionados e advêm. É necessário haver um perfil do tipo de esforço para se perceber quais são as necessidades que o indivíduo tem para o desempenho da modalidade. E quando falo do desempenho da modalidade, não é só o jogo, é também naturalmente aquilo que leva ao jogo, são semanas de treino. E finalmente vou terminar com a indicação de alguns alistamentos alimentares. A palavra erro é uma palavra um bocadinho negativa, porque, sobretudo, vivemos numa sociedade muito associada à culpa, e a palavra erro tem és o culpado. Não queria colocar muito o tom da conversa nesse sentido. Digamos, são aspectos mais frágeis da alimentação, regra geral, que está envolvido no futebol. Talvez assim seja até um incentivo para que possa haver alguma alteração e correção desses aspectos mais frágeis, e não tão propriamente a apontarmos o erro, porque isso claramente não é muito pedagógico. Bem, caracterização do futebol. São alguns dados subejamente conhecidos. Esta questão da tipificação do esforço no futebol já tem vários anos. A própria investigação nem tem produzido grandes valores, porque mais ou menos há um conjunto, um corpo de conhecimento que se mantém sobre o tipo de esforço. Sabemos que é um esforço que é caracterizado pela alternância de intensidades. É verdade que a maior parte do tempo realizado no jogo é um tempo, sobretudo, com características moderadas a baixas intensidades, e daí a importância do sistema aeróbico de produção de energia, mas não é propriamente um desporto de resistência, não é? Às vezes nós, quando vemos aqueles gráficos, aquelas tabelas, os dados estatísticos do
final da primeira parte e no final do jogo, e quando vemos que há um indivíduo que fez 12 km e há outro jogador de 10 km, são 10 km, é verdade. O espaço percorrido nas suas ações, nos seus deslocamentos, são 10 km. Mas são 10 km que não são realizados com a mesma intensidade. E isso tem uma implicação muito grande. Sob o ponto de vista de fonte de energia, de sistema de energia, que já não será provavelmente o sistema aeróbio o determinante. Embora seja o predominante, mas pode não ser o fundamental. Porque nessa alternância de intensidades, nesta intermitência, e sem haver, acima de tudo, sem haver um ritmo cíclico. Não é? Nós podemos dizer, não, há 5 minutos de elevada intensidade, 5 minutos de moderada intensidade, volta à elevada, mas não é isso que acontece. O que acontece é que há um conjunto de sequências e ações aleatórias. Há provavelmente 5 a 6 segundos mudanças de ações, e, portanto, mudanças de comportamentos que obrigam a mexer nessa intensidade. E é por isso que esses 10 km ou esses 12 km não se comparam a 10 km ou 12 km de corrida. E, portanto, não é um desporto de resistência e vai ter, naturalmente, implicações do seu ponto de vista nutricional, porque tem implicações do seu ponto de vista dos sistemas energéticos, fornecimento de energia. Portanto, não é contínuo, e a prova de que realmente há um grande esforço que é intermitente é que, por exemplo, a própria frequência cardíaca geralmente nunca fica abaixo de 65% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, é naturalmente um desporto que tem alguns períodos, como eu há pouco disse, baixa ou moderada intensidade, mas o indivíduo permanentemente está com uma frequência cardíaca moderada e pode atingir picos que podem ir até aos 95% da sua frequência cardíaca máxima. E naturalmente que as ações que temos no futebol são mais ou menos estas, tipificadas. A questão das ações intensas, como os sprints, como os saltos, como os remates, como as mudanças de direção. Por isso é que a velocidade e a agilidade são duas capacidades motoras essenciais para o desempenho da atividade. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a questão, do ponto de vista do fornecimento de energia, ultrapasse muito só a questão da energia aeróbica. Consumo de oxigênio. Os dados apontam para que a necessidade de oxigênio durante a realização do jogo seja elevada, 70% a 75% do VO2 máximo, enquanto máximo de oxigênio de cada indivíduo, requer uma grande capacidade aeróbica. Um custo energético pode ser bastante considerável, embora esse custo, a energia que o indivíduo despenda, não depende só do tipo de atividade. Depende também, naturalmente, do tipo de indivíduos que estivemos a falar, depende da posição que o indivíduo ocupa no campo. Há um conjunto de atividades que faz com que esse dispêndio energético possa ser variável, mas, no entanto, aponta-se para 10 kcal por quilograma-hora durante o jogo ou 7 kcal por quilograma de peso corporal por hora durante o treino. Valores que podem, para um indivíduo, por exemplo, de 105 kg, e considerando esta porcentagem de VO2 máximo, chegar às 1800 kcal por jogo. Portanto, isto representa um dispêndio energético elevado, sobretudo se considerarmos que este dispêndio energético é mais ou menos o que é necessário sempre que há dias de treino, e geralmente são poucos os dias em que não há treino, e portanto por semana temos um acréscimo de energia bastante considerável. Este é apenas alguns pequenos dados de um estudo de 2007, com 3 jogadores que se estavam a preparar para o Mundial da Coreia e Japão, da seleção dinamarquesa. Temos um defesa, um médio e um avançado, e aqui temos os valores de dispêndios energéticos relativamente a 2 semanas de treino, e como poderemos ver, esses dispêndios energéticos, neste caso do jogador que joga na posição média, no meio campo, têm valores superiores, por exemplo, relativamente ao avançado. Mas variam entre 1338 a 1815. Há aqui um limite largo conforme a posição que o jogador ocupa, mas para vocês terem uma ideia que o desgaste energético, e aliás foi uma ideia que já vos tinha passado desde terça-feira,
porque a questão energética é uma questão central para este tipo de atividade. Aqui temos os valores de frequência cardíaca média, mais ou menos dentro daqueles intervalos que eu há pouco também vos falei. E, portanto, o sistema energético é mais usado para compreendermos um pouco as necessidades nutricionais e energéticas. Como vos disse, o sistema energético mais usado é claramente o aeróbio. O aeróbio tem uma componente muito acentuada e, mesmo que seja o mais predominante, atenção que o sistema anaeróbio, estou a falar da fosfocreatina e mesmo a glicólise, o sistema glicolítico, anaeróbio, também tem uma importância decisiva. E tem uma importância decisiva porquê? Porque nessas ações mais intensas, quando o organismo, quando a fibra muscular recorre à energia proveniente do sistema anaeróbio, se não tiver a fonte de substrato para obter essa energia, essas ações ficam comprometidas. E como nós sabemos, é muitas vezes neste tipo de ação uma mudança rápida de velocidade, na tentativa de criar um desequilíbrio com o adversário, que muitas vezes algumas situações são resolvidas a favor e, portanto, que há algum sucesso desportivo. E, portanto, o processo anaeróbio de obtenção de energia poderá, em termos gerais de fornecimento de energia, ser inferior ao processo aeróbio, mas tem uma determinação grande dada a natureza da atividade. Porque muitas das vezes essas ações são decisivas e são essas que vão conduzir a um melhor ou pior resultado. E isto tudo para quê? Para percebermos que estes dois sistemas são fundamentais. Quer a questão da fosfocreatina, que é fundamental quando há arranques, quando há movimentos explosivos, quando há mudanças de direção, mas também sabemos que a fosfocreatina é um sistema relativamente curto, isto é, não dá para prolongarmos muito a sua utilização dada às nossas reservas, embora seja um sistema bastante rápido, e por isso temos então um sistema anaeróbio lático que permite produzir uma porcentagem significativa de energia para, precisamente, fornecer energia nestas situações ou nestas circunstâncias específicas. Não há grande acumulação de lactato, isso também há vários autores que têm-se interessado sobre a questão do lactato no futebol. Não podemos dizer que no final do jogo há valores da ordem dos 10, 12, embora às vezes possam observar, mas em termos médios não é isso que se observa. Porquê? Porque precisamente dado o caráter intermitente da modalidade, há alguns períodos de recuperação onde o próprio lactato que é produzido pode ser eventualmente oxidado e até ser transformado no ciclo de Cole. Mas ele existe. Ele existe. Isto é, há produção de lactato porque este sistema anaeróbio é colocado em funcionamento. O nosso sistema aeróbio, por mais que até possamos ser capazes de estar optimizados na produção de energia pelo sistema aeróbio, não permite libertar energia rapidamente em situações em que precisamos dela rapidamente. E, portanto, ela existe e a prova de que há um aumento do lactato não é tão grande, não é tão visível, não há tanta acumulação porque há combustão, é a prova que o sistema anaeróbio tem bastante fornecimento de energia. Os sistemas de fornecimento de energia estão diretamente relacionados com a problemática do substrato e aqui pouco a pouco começamos a ir ao encontro dos requisitos nutricionais. Porque qual é que é, na sequência daquilo que eu disse, qual é que é o substrato, isto é, a substância, a molécula, a fonte de energia do sistema anaeróbio lático? É a glucose. É a única que entra nesse sistema. E a glucose, já falámos dela ao longo destes dias, que faz parte dos hidratos de carbono e que nós temos as reservas da forma de glicogênio, é determinante no futebol. E porquê? É determinante, dada a sua importância, mas também é determinante porque as nossas reservas, também como já fomos falando, são escassas. Nós não conseguimos aumentar muito as nossas reservas de glicogênio, mesmo que até possa haver alguma dieta específica e alguma estratégia de treino específica. Não conseguimos. O nosso organismo tem um limite, as nossas fibras musculares têm um limite de acumulação de glicogênio. O glicogênio que é o tal polímero de glucose, desta substância importante para o sistema anaeróbio lático. Portanto, como as reservas são escassas e como neste tipo de atividade que se envolve no futebol é provável, se não houver esgotamento, há pelo menos um esgotamento parcial, uma depleção parcial do glicogênio.
claramente este seja o substrato limitante. E por isso é que o enfoque que até demos ao longo destes dias seja, no caso da nutrição do futebol, a questão dos hidratos de carbono. A questão da energia é fundamental. E não é qualquer tipo de energia. Então, mas a energia também são as gorduras. E as gorduras também entram no sistema aeróbico, que têm um contributo importante no fornecimento de energia. E elas até aumentam, curiosamente, até ao aumento da concentração de ácidos gordos livres na corrente sanguínea ao longo do jogo de futebol, ao longo de um treino, que é a prova que o sistema aeróbio funciona e é uma forma também de mostrar que é uma alternativa à reflexão que o glicogênio vai ter. Isso até acontece. Mas mesmo assim não faz com que os lípidos sejam a grande preocupação da dieta de um futebolista. Porque as reservas, mesmo para aqueles que têm valores de massa gorda dentro dos ditos valores normais, são mais do que suficientes para fornecer energia. O problema aqui mesmo é a questão do glicogênio. É a questão dos hidratos de carbono. Tal como vos disse também na terça-feira, os hidratos de carbono são ativadores metabólicos das gorduras. E este comboio de palavras parece assim um bocado complicado, significa que, atenção, se não houver açúcares no organismo, o organismo tem mais dificuldades em retirar toda a energia que está presente nos lípidos. Daí a tal importância que é dada aos hidratos de carbono. E, portanto, tem que ser de importância aos hidratos de carbono, mas também em termos energéticos, como há pouco mostrei anteriormente, e agora entramos já mais de forma concreta nestas necessidades nutricionais, e isto vai ser uma síntese daquilo que fomos falando também ao longo destes dias. Sob o ponto de vista de energia, temos de ter realmente atenção para fazer uma ingestão calórica adequada. E porquê? Porque quando essa ingestão de energia ou de calorias não satisfizer, não cumprir com os requisitos mínimos, e até falámos na quinta-feira, penso eu, sobre a disponibilidade energética, ou na terça, já não sei, inclusive pode estar em perigo o próprio funcionamento interno do organismo. E essa disponibilidade energética é, no fundo, a subtração à ingestão que eu faço ao longo do dia, subtração desse valor da ingestão com o dispêndio que é realizado no treino ou no jogo. No fundo, é a reserva de energia que o organismo tem para as outras funções. Além disso, o facto de eu não ter atenção com a ingestão calórica pode comprometer, e esse é um aspecto muito sensível, pode comprometer a ingestão de outros nutrientes, quer macro, quer micro. Muitas das vezes há carências nutricionais que advêm, sobretudo, porque o indivíduo não ingere as calorias necessárias ao longo do dia. Ao não ingerir as calorias necessárias significa que não ingere os alimentos que também possam ser ricos nesses nutrientes. Ou seja, muitas vezes não há uma intenção clara para privar da dieta um determinado tipo de alimento, ou com a intenção clara de reduzir o teor de cálcio, ou de ferro, ou de zinco, mas é pelo facto de eu não ingerir as calorias necessárias que depois compromete e aumenta o risco de algum macro, e neste caso vou falar de micronutriente. Depois, a questão da composição corporal, nomeadamente em termos de massa magra, isto é, tem que haver um esforço para que haja essa ingestão, para que eu não comprometa a questão da massa magra, que embora é importante a questão da proteína, mas eu preciso também de energia para isso mesmo. Não pode ser uma energia muito focada na questão dos lípidos, senão tenho ali o desequilíbrio da razão massa magra e massa gorda. E tudo isto representa um desafio permanente na gestão alimentar, que é também qualquer coisa que temos vindo a dizer desde terça-feira, que provavelmente é dos maiores desafios. Perante as necessidades calóricas e energéticas que o futebolista tem, durante a semana de treino, durante os meses de treino, durante os jogos, este é realmente um desafio. Para que no seu dia-a-dia, nos seus hábitos, possa aumentar a ingestão de calorias face ao dispêndio necessário, que pode chegar por dia, e isto em termos não de treino, mas para os gastos que o indivíduo tem com todas as suas funções do dia, pode chegar às 4.000 quilocalorias. É um valor extremo, mas poderá acontecer em função até se a pessoa está em fase de crescimento, em função do tipo de treinos, enfim, há ali um conjunto de variáveis. Já sabemos que o próprio metabolismo energético também aumenta em adaptação com o exercício, mas por via a energia que o indivíduo necessita para tudo pode ser realmente muito elevada. E continuo a dizer,
E isto acontece durante 9 meses, que é um tempo que na época, 9, 10 meses, provavelmente. Temos outras modalidades com valores de necessidades calóricas superiores, mas muitas vezes é mais concentrado 2, 3, 4 semanas. Aqui é permanente e, portanto, essa atenção tem de ser grande. Hidratos de carbono. Para além da preocupação, para além da necessidade calórica, dentro das calorias, estes são realmente têm constituído a grande preocupação da dieta no indivíduo futebolista, precisamente pela importância que eles assumem no fornecimento de energia face às características que o futebol tem. Relembrar aqui alguns valores que fomos falando ao longo destes dias, sobretudo em termos de recomendações para a ingestão de hidratos de carbono para indivíduos que estejam envolvidos em treinos de moderada intensidade, ou períodos de restrição calórica, ou preparação e recuperação normal, 5 a 7 gramas por quilograma de massa corporal, e eventualmente se a carga ou a intensidade dos treinos for maior, ou eventualmente se houver estratégias específicas para aumentar o glicogênio, esses valores podem até chegar às 10 gramas por quilograma de massa corporal. E aqui, na última recomendação, também falámos que após uma sessão de treino ou um jogo, ter alguma preocupação para que nas primeiras horas haja a ingestão de uma quantidade razoável de hidratos de carbono, 1 a 1,2 gramas por quilograma, por causa da restauração do glicogênio. E essa tem que ser sempre uma preocupação. Porquê? Porque no dia seguinte pode haver outra vez treino. E no dia seguinte vou precisar novamente do glicogênio estar devidamente em condições para poder dar o máximo no treino. Portanto, esta preocupação pela ingestão de hidratos de carbono no final de um treino, sobretudo em sessões bastante intensas, onde é provável que o esgotamento tenha acontecido. Proteínas, em termos de necessidades energéticas, a referência que se tem encontrado é 1,4 a 1,7 gramas por quilograma, embora com uma advertência específica, é que no final destas sessões de treino também pode ser aconselhável ingerir mais ou menos 0,24 gramas por quilograma de massa corporal de proteína, tendo em vista as funções que elas desempenham no organismo, que são essenciais também nesta atividade, dada a utilização da massa muscular, e elas são fundamentais nesse sentido. Para a população normal, não desportista, os valores são da ordem de 0,8 a 1 grama por quilograma. Naturalmente que essas necessidades são maiores. No final já vamos ver se, do ponto de vista proteico, há algum erro, entre aspas, até por dizer, culturalmente, na nossa realidade nacional, não é expectável que haja algum erro, sob o ponto de vista proteico. Como vos disse também nestes dias, sobre a nossa avaliação qualitativa quando somos servidos numa refeição e olhamos para o prato e geralmente se metade do prato não for ocupado por uma boa fonte proteica, a avaliação não é tão positiva. Lípidos. Os lípidos não têm um papel decisivo, são importantes e não há razões nenhumas para que possamos dizer às pessoas que devem reduzir, acabar com o fornecimento de gordura da sua dieta, porque eles não têm só apenas a função energética, têm uma função estrutural, são constituintes, ajudam na questão das vitaminas lipossolúveis. Agora, o que as recomendações apontam é para que, no total de energia ingerida, os líquidos não ultrapassem os 30%. Há autores que ainda falam de 15 a 25%, pelo menos o 30% será o limite, e mesmo dentro desses 30% haver alguma preferência, e essa recomendação é uma recomendação geral, do ponto de vista de saúde, para as gorduras mono e poliinsaturadas e não tanto pela ingestão de gorduras saturadas mais presentes nos alimentos de origem. Vitaminas e minerais. Sobre as necessidades destes micronutrientes, é preciso repetir aquilo que está ali na primeira frase, é que se a ingestão calórica for adequada às necessidades que o indivíduo tem e se a alimentação for variada, não é previsível que haja riscos de qualquer um destes tipos de micronutrientes. É verdade que em algumas situações específicas, nomeadamente alguns regimes alimentares, possa ser necessário tomar atenção para alguns deles. E
falámos disso no outro dia, quando falámos, por exemplo, da vitamina B12, sobretudo para indivíduos vegetarianos, já que a B12 não existe em alimentos de origem animal, mas é muito fácil encontrar cereais enriquecidos com B12. Também nem é aí que as coisas se vão colocar. De qualquer modo, estão aqui um conjunto de algumas recomendações de teor destes macro e micro, o cálcio, o magnésio, o ferro, o zinco entre os minerais, e depois temos, em termos de vitaminas, das mais importantes que possam ser usadas no futebol e na atividade desportiva, é as vitaminas antioxidantes e as do complexo B relacionadas com o metabolismo energético. Hidratação, necessidades ao nível da hidratação dos futebolistas. É outro ponto-chave. Se os hidratos de carbono dentro da energia constituem uma grande preocupação, esta também. Aumenta o metabolismo energético, portanto, aumenta a quantidade de energia que é produzida. É necessário maiores cuidados porque a temperatura corporal vai aumentar. Para tentar controlar essa temperatura, utilizamos como mecanismo principal a questão da sudação, da transpiração, para precisamente arrefecer. E, naturalmente, o suor é essencialmente constituído por água, logo a água é um aspecto fundamental. Manter-se bem hidratado por um futebolista é determinante. Mesmo que às vezes não apeteça ingerir líquidos e mesmo que às vezes não seja fácil, digamos, não só pela questão do sabor da bebida ou do apetite para ingerir a bebida, mas é determinante. Tentar fazer uma ingestão de 5 a 7 ml por quilograma ao longo do dia, até sobretudo nas horas que antecedem um treino, é fundamental. Ter essa preocupação por ir ingerindo líquidos. Porquê? Porque o organismo vai precisar disso. E depois há um conjunto de recomendações muito específicas relativamente aos períodos que antecedem, durante e após, mas tentar evitar 2%, mais ou menos, consenso em termos de perda de peso, de perda de massa corporal num treino ou num jogo, relativamente a esta preocupação da perda de água. Evitar, e quando termino no final, também já foi um aspecto que fomos falando ao longo destes 2 dias, para a necessidade de termos atenção à reposição dos eletrólitos no final dos esforços, no final dos treinos. Há muitas vezes a tendência de somente beber água e isso pode levar à diluição do sódio, sobretudo do sódio, e que já estaria em valores mais baixos. Ao juntarmos mais água, a concentração pode ser... Só uma questão. Diga-me. O que é que quer dizer ali com cuidado com as bebidas hipertónicas no final? Não tinha chegado à conclusão que no final não ser bebidas hipertónicas? Pois, por isso é que eu tenho que dar o cuidado. Porquê? Porque se o indivíduo apresentar sinais claros de desidratação, as bebidas hipertónicas também não são aconselháveis no final. É desse sentido. As bebidas hipertónicas têm um interesse, que é o valor de energia, a propósito daquela conversa que estamos a ter sobre o glicogênio. Mas atenção, se por acaso ele estiver desidratado, e desidratado é porque, por exemplo, ele não ingeriu líquidos praticamente nenhum durante a sessão de treino. A probabilidade é grande, não tem que ir lá com uma balança a ver, pode ser mais 2%. Mas se existir esse risco, é melhor começar por estas. Isotónicas. Não era só a água, porque depois há a questão, repare, se ele estiver desidratado, tanto perdeu água como também algum teor de minerais. Portanto, não é bom também só dar água no final. A opção por uma isotónica. Okay? Porque estas podem agravar ainda mais o problema de desidratação, porque em vez das células conseguirem captar água, vão encontrar e não vão perder água. Há essa questão ao nível da absorção de água. Em relação à água, ácida com água alcalina. Pois, do futebol, os benefícios que se apontam é para a questão da água mais com pH neutro alcalino. Face a alguma acumulação de lactato, portanto, alguma acidose que possa estar a ser gerada e que o organismo tem capacidade de remover. Portanto, a ingestão de bebidas, pode não ser só água, com pH mais próximo do neutro, do 7, também não é tão frequente haver águas com pH alcalino.
Geralmente elas estão abaixo do 7, mas se conseguir mais próximo do 7 é mais vantajoso no 7. Aliás, a utilização do bicarbonato de sódio como ergogénico no final é precisamente com esta razão de tentar combater a acidose que eventualmente se tenha instalado e da fadiga daí o. Então, para terminar, os pontos mais frágeis da alimentação, na comparação, sobretudo, com estas grandes necessidades que eu falei, são estes. Não ingerir quantidades suficientes e equilibradas de hidratos de carbono, sobretudo no final do treino. Estas quantidades suficientes diretamente relacionadas com a importância que os hidratos de carbono têm no futebol e aqui os equilibradas, diretamente relacionadas com o valor que eles assumem no total de energia que o indivíduo ingere. Porque aponta-se para que um futebolista possa oscilar entre 60% a 70% do total de energia e já vos vou mostrar alguns estudos que mostram que muitas vezes essa porcentagem fica aquém, ou seja, se fica abaixo desse valor significa que o teor de gorduras ultrapassa os 30%. Dá aqui um desequilíbrio nesta razão hidratos de carbono líquidos, considerando que os hidratos de carbono são essenciais no futebol. Lá está, ingerir gorduras a mais, provavelmente com maior preferência pelas saturadas, embora este já seja um comentário mais ajustado à nossa realidade. Não há muitos dados que, pelo menos eu não encontrei, que vão ao detalhe de perceber exatamente se no mundo do futebol, dos futebolistas, há efetivamente um exagero, mas considerando, nomeadamente a nossa realidade, que os futebolistas não são propriamente pessoas fora do seu contexto normal e habitual, essa recomendação deve-se aplicar provavelmente da mesma maneira e, portanto, haver o cuidado para que as mono e as poli sejam mais ou menos um terço, para cada, dentro dos 30%, 10% sejam, ou abaixo dos 10% sejam saturadas, um terço mais ou menos as mono e um terço mais 10 as poli. O timing e a qualidade de proteína ingerida, e o timing é no sentido em que momento é que ela é ingerida e a quantidade, talvez não nos valores globais de proteína que a pessoa ingere, provavelmente esse até estão dentro daquilo que se poderia pensar como recomendável dentro daqueles valores de 1.4 a 1.7 gramas por quilograma, mas provavelmente a reflexão que tem que ser feita, ou uma melhoria de algum comportamento, será de chamar mais a atenção para a ingestão no após e o tipo de proteína que se pode ingerir. Dificuldades de hidratar, não repor os eletrólitos e talvez ingerir suplementos sem a devida supervisão, dada a cultura do suplemento, que é muito comum, não só na área do exercício e saúde, mas também na área do treino esportivo. Apresentar alguns dados que podem justificar esta lista de aspectos mais frágeis. Por exemplo, do ponto de vista de ingestão calórica, uma revisão feita em 2007, vários estudos, ainda tinha investigações mais antigas, mas achei que valia a pena centrar sobre as mais recentes, mesmo assim temos aqui já 92, de alguns jogadores profissionais de diferentes países. O que se verifica, por exemplo, é que o valor de ingestão calórica, temos aqui valores de 3.105 a 3.750. Portanto, isto para homens, para futebolistas. A literatura aponta para que a ingestão calórica parece ser adequada. Isto é, mais ou menos está dentro daqueles limites que há pouco falámos. Mesmo é raro encontrar valores dos 4.000 quilocalorias, mas também compreendo que esse valor extremo poderá ser só em condições realmente muito específicas. E, portanto, temos valores acima dos 3.100, 3.200 e, do seu ponto de vista calórico, essa situação já não é a mesma, sobretudo em escalões jovens e também em mulheres futebolistas. Aí há maior risco para que seja instalado um déficit energético. Escalões jovens, muitas vezes com a questão da consciência que têm sobre este conhecimento nutricional, também estão um bocadinho dependentes da pressão dos pares, dos agregados familiares e, portanto, um bocadinho sujeitos à realidade que os envolve.
e no caso das mulheres desportistas haverá outros fatores também muito relacionados com a questão mais da estética, da necessidade de olhar muito para a questão do peso corporal, reduzir a massa gorda e, portanto, aí poderá haver alguma justificação para que este cuidado, sob o ponto de vista de ingestão calórico das mulheres desportistas, seja maior. Hidratos de carbono. Aqui em cima são jogadores profissionais, aqui já são jogadores do escalão inferior, que é uma revisão mais recente, de 2014, e no caso dos hidratos de carbono, os valores que se obtêm em termos médios, todos eles ficam mais ou menos no limite daquele intervalo que falámos, de 5 a 7 gramas por quilograma. Temos aqui uma exceção, neste caso da Itália com 7,4 e também aqui um 5,9 em 2005, onde aqui uns jogadores profissionais de Inglaterra. Portanto, quando as intensidades são maiores, é provável que esta ingestão de hidratos de carbono não cumpra com as necessidades que os indivíduos têm. Outro aspecto também a realçar, lá está, é a percentagem de energia que os hidratos de carbono têm, a energia total, e a maior parte das vezes está bem abaixo dos 60%. Há aqui valores inclusive a 46, 48, 46 em 33 indivíduos júniores, no caso concreto de uma equipe espanhola, e 45% também no estudo de 2012. Portanto, significa que o tal equilíbrio, o balanço, a relação entre hidratos de carbono e gorduras tem que ser devidamente corrigida. A tal preocupação, vai ao encontro da primeiro erro que lá tinha, da necessidade de reforçar a ingestão de hidratos de carbono, de tal modo que cumpra não só com as necessidades, mas também com este balanço relativamente às gorduras. No caso das mulheres, a literatura aponta para que esse problema já não exista de uma forma tão insistente, isto é, tão evidente. No caso das mulheres, nas futebolistas mulheres, que a percentagem de gordura de hidratos de carbono na alimentação esteja mais próximo do valor ideal, dos tais 60% que há pouco falámos, do que no caso dos homens. Até elas correm o risco de ingerir menos energia, mas, no entanto, é esta vantagem de provavelmente nessa energia ingerir mais hidratos de carbono, que é essencial para a atividade. Portanto, não devemos só olhar para a questão da energia global, esta proporção de hidratos de carbono a ser realizada na dieta normal do indivíduo é importante. Proteínas. O que se observa é que o valor médio se situa dentro do intervalo, há pouco falámos 1,4 a 1,7 gramas por quilograma. Os estudos mostram isso, que a ingestão de proteína, em princípio, cumpre com esse recomendável. É verdade que aquele valor 1,7 até pode ser um pouco maior, sobretudo em períodos da época em que há grande preocupação por aumentar a massa magra, mas é mais ou menos o intervalo, do ponto de vista de recomendação em termos de necessidade de proteína. O problema pode ser, lá está, a qualidade da proteína e o período em que ela é mesmo feita, porque estes estudos geralmente são feitos através de um questionário, ou de um diário, ou muitas vezes recorre-se à pesagem mesmo dos alimentos que as pessoas ingerem e não se considera muitas vezes o tempo em que essa proteína é ingerida ou um determinado nutriente é ingerido e, portanto, faz todo o sentido perceber se globalmente os valores até estão dentro dos limites, mas depois há aqui um desajustamento face ao período em que ela é ingerida. No caso dos lípidos, em termos de percentagem, podem aqui ver 38, 31, 38, 37, portanto, muitos deles, em termos da percentagem de lípidos no total de energia, a dieta dos desportistas se apresenta acima do valor recomendável, que é os tais 30%, e isto vai ao encontro daquilo que há pouco estávamos a falar, que os hidratos de carbono também estão abaixo dos 60%. Até é necessário, provavelmente, fazer aqui uma pequena mudança para o reforço dos hidratos de carbono e relativamente aos lípidos. Obrigado pela vossa atenção ao longo desta semana toda e finalmente vamos ouvir outras pessoas. Não posso ouvir a dizer isso. Obrigado. Se alguém tem alguma questão, alguma dúvida que queira colocar, aproveita. Não há dúvida.
Senhores, sendo assim, então, um agradecimento ainda maior ao professor Rui Brás, que nos permitiu ganhar 10 minutos relativamente ao programa previsto. Vamos então passar agora a palavra ao doutor Luís Miguel Silva. É licenciado em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. É também aluno do mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo na FADEU e é nutricionista do Centro de Medicina Desportiva do Porto. Ele vai falar agora sobre a alimentação e nutrição do futebol em diferentes momentos da época desportiva. Mais uma vez, um agradecimento ao Dr. Luís Miguel Silva pelo prazer de estar connosco hoje. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, é claro que quero agradecer o convite feito pelo professor António Vicente em estar aqui convosco. Quero também cumprimentar os meus colegas, é um gosto estar aqui com eles e também o professor Rui Brás. Então, hoje venho-vos falar um pouco sobre a alimentação e nutrição ao longo dos diferentes momentos da época desportiva. No fundo, o que é fundamental quando nós pensamos no decorrer da época desportiva e no futebolista? Acima de tudo, o que nós queremos é rendimento, queremos é performance. Ou seja, queremos performance e, para tal, temos de individualizar essa performance. Aí o nutricionista tem um papel importante. Tem um papel importante porquê? Porque a nutrição vai afetar a sua performance, o rendimento do futebolista. Nós sabemos que atletas de elite, ao longo de uma época, podem ter mais de 50 jogos. Ou seja, a intensidade, a carga é muito grande. Sabemos também que, para além dos jogos, da carga de jogos, podem ter viagens internacionais pelo meio, podem ter um ou mais jogos por semana. Ou seja, aqui o papel da nutrição também vai ser fundamental para evitar a acumulação de fadiga, o que pode levar a um aumento, o que leva a um aumento do risco de aparecer lesões e também para a saúde do atleta. Sabemos que a pré-época, normalmente os atletas, ou com o passar dos anos, ultimamente, se calhar a probabilidade de um atleta chegar à pré-época com excesso de peso já é muito menor. Arsène Wenger, por exemplo, refere que na equipa dele ninguém chega com excesso de peso. Contudo, há situações que não demonstram que a realidade é esta. Podemos ver aqui o caso de Diego Costa, ele próprio referiu que não teve cuidado durante as férias com a alimentação e chegou à pré-época com excesso de peso. Esta questão do excesso de peso na pré-época é ainda mais importante quando está em causa transferências no valor de 75 milhões de libras, como foi o caso, por exemplo, do Higuaín. Por cá podemos estar a falar de apenas mais 4 quilos, ou então de uns quilinhos a mais. Se calhar, neste caso, não sei se serão bem só uns quilinhos, ou qual é o futuro, aqui a intervenção que teremos que ter. Ou seja, quando nós queremos performance, acima de tudo, temos de também otimizar a composição corporal do jogador, do futebolista que estamos a falar. E essa otimização deve ser feita como? Essa otimização, acima de tudo, deve ser feita de uma forma individualizada. Isto porquê? Porque há fatores genéticos, e isso penso que vocês têm, e já passaram, muitos são atletas e já passaram por essa situação. Há fatores genéticos que vão interferir em relação à composição corporal. Há atletas, há jogadores que têm uma maior facilidade em manter uma baixa percentagem de massa gorda, o que vai facilitar, neste caso, o que vai diminuir o risco de terem lesões. Há outros que não, têm de ser controlados com mais rigor e com mais cuidado para manterem essa percentagem de massa muscular. No fundo, o que nós queremos aqui é diminuir, é claro, a percentagem de massa gorda nos valores aconselhados e aumentar até um certo nível a percentagem de massa magra, ou massa livre de gordura. Neste caso, é também importante controlar este aumento da massa livre de gordura, porque está demonstrado que, caso um atleta aumente, principalmente a nível do tronco ou dos membros superiores, poderá não trazer benefício para a performance desse atleta. Portanto, até aí nós temos de controlar a sua evolução. Então, como é que nós
vamos moldar esta nossa composição corporal? No fundo, temos de ter cuidado com o balanço energético, ou seja, temos de ver, analisar a ingestão energética do atleta e temos de avaliar o gasto energético. E é este equilíbrio, é este balanço que nos vai levar à composição ideal ou ao peso ideal para o atleta em questão. Como é que nós devemos fazer isto? Devemos de monitorizar, ou seja, devemos de monitorizar o gasto energético, a ingestão energética, a hidratação, dados bioquímicos e dados antropométricos. Esta monitorização deve ser feita de uma forma regular. Como é que nós controlamos estes parâmetros? A ingestão alimentar através da história alimentar, de uma anamnese alimentar. Em relação às necessidades energéticas, como podem ver, existem várias fórmulas que nós podemos utilizar. Quanto à hidratação, isso, é sabido que a cor da urina dá-nos o nosso estado de hidratação. E esta cor da urina deve fundamentalmente estar nestes 3 primeiros níveis, ou seja, quanto mais translúcida, quanto mais transparente é a urina, é sinal que poderemos e estamos mais hidratados. Os dados bioquímicos nós monitorizamos através das análises clínicas e os dados antropométricos, tanto o peso, como a massa gorda, como a massa livre de gordura. Aqui poderemos monitorizar de várias maneiras, desde uma balança de bioimpedância até as pregas cutâneas ou então um método mais referência, mas aí com valores, um custo mais elevado que é o DEXA. Quem e quando é que nós deveremos de monitorizar, fazer esta monitorização? O que está recomendado é fazer ao plantel todo, como é óbvio, a todos os atletas, e principalmente em 4 momentos-chave, que é o início da pré-época, o final da pré-época, durante, no meio da época ou na fase em que tenham mais carga competitiva e no final da época, para ver como é que ocorre esta evolução. É claro que aqueles jogadores que tiverem, aqueles atletas que tiverem um risco maior, poderão e deverão ser controlados com uma frequência maior, por assim dizer. No fundo, também é essencial ir controlando com maior qualidade o peso. Apenas o peso corporal. Porquê? Porque pequenas alterações no peso corporal poderão ser indício de algum problema, como por exemplo uma implementação da fadiga, porque a fadiga traz-nos uma perda de apetite, logo o peso vai começar a diminuir. Daí nós estarmos atentos, o simples peso poderá nos trazer algumas informações. Em relação então à composição corporal, qual é que poderemos considerar a composição corporal ideal? Isso vai depender de cada atleta e vai depender principalmente com o histórico do atleta, porque nós temos de ver o peso ou a composição corporal que esse atleta tem e a performance que ele desempenha. Ou seja, no fundo, não vai ser logo no primeiro ano de atleta que vamos definir que aquele peso é o peso ideal dele. Temos de ver o histórico e isso vai acontecendo ao longo dos anos. O próprio atleta vai sentindo também, através, é claro que das sensações que é naquele peso, naquela composição corporal que este tem uma performance ideal. Esta composição corporal nunca deve de comprometer a performance a longo termo, ou seja, nós queremos, é claro que os atletas têm picos de performance, mas o que queremos é manter, otimizar esta performance ao longo da época competitiva toda. Quando é que é então o melhor momento para nós intervirmos na alteração da composição corporal? Ou seja, quando é que nós devemos intervir para perder massa gorda e para ganhar massa muscular? Principalmente deve ser ou na época de férias, na época de defesa, ou então na pré-época. Isto porque, como todos sabem, há uma menor carga competitiva. Logo, caso possa haver alguma alteração com o rendimento desportivo, aí não poderá influenciar os resultados. E esta manipulação da composição corporal é claro que deve ser feita sempre em conjunto, ou seja, devemos sempre ter atenção ao treino que estamos a fazer e à alimentação que estamos a ter.
Mais à frente irei-vos mostrar vários alguns exemplos do que estou a falar. Em relação à energia ou a esta manipulação para controlar a composição corporal, nós sabemos que esta nunca deve ter um déficit excessivo de energia e o que está recomendado é que esta ingestão energética diária nunca deve ser inferior a 30 gramas por quilo de massa magra por dia, pois assim não terá comprometida nem a parte hormonal do atleta, nem a parte da imunidade, nem a sua saúde, como é óbvio. E é isso que nós queremos preservar ao máximo. Assim, nós sabemos que a massa é óbvio por causa de, até o professor Rui Doraz acabou de falar na apresentação dele, cada atleta tem um estilo de jogo e tem uma posição, ou seja, em que irá ter gastos energéticos diferentes. Daí a composição corporal também variar consoante a posição que o atleta tem. Aqui podem ver um estudo feito em atletas da primeira divisão brasileira, onde a média da percentagem de massa gorda dos guarda-redes anda nos 18,8%. Isto é feito no início da pré-época. Se formos a falar de um defesa, anda nos 16%, a equação lateral nos 13%, num médio campo anda nos 12,8% e num avançado nos 12,7%. Ou seja, podemos ver que o médio tem sempre uma percentagem de massa gorda inferior, porque é aquele que corre mais distâncias, como podemos ver mais à frente, e é aquele que corre mais distâncias a uma intensidade superior. Esta questão do estilo de jogo também é importante, porque se formos a comparar com ligas mais competitivas, como é o caso da Liga Inglesa e da Liga Italiana, nós podemos ver aqui no estudo do lado esquerdo, um estudo realizado com atletas da Primeira Liga Inglesa, onde as percentagens de massa gorda baixam no guarda-redes para 12,9%, um defesa para 10,6%, um médio 10,2% e um avançado 9,9%. Os valores são similares em relação a este estudo que foi realizado com atletas da Fiorentina. Okay? Portanto, a percentagem de massa gorda anda à volta dos mesmos valores da Liga Inglesa. Aqui estamos a falar de intensidades diferentes, como compreendem, porque temos um futebol muito mais técnico no nível brasileiro e muito mais intenso a nível físico cá na Europa. Ou seja, o que é que nós temos de tentar? Temos de tentar otimizar esta composição corporal. E a otimização varia entre valores, andará à volta no mínimo de 7% nos laterais, ou nos extremos, até uns 10,9% nos guarda-redes. Okay? Então, qual é que será a melhor estratégia para otimizar esta composição de massa corporal? Vai depender sempre de cada atleta, porque o que para um atleta pode ser uma boa dieta, um bom plano